Antes que o filho enfrentasse o deserto, ele precisou descer às águas. Antes da provação, veio a entrega. E antes da guerra contra as trevas, houve um momento em que o próprio céu se abriu. Quando chegou o tempo de iniciar seu ministério público, o primeiro ato de Jesus não foi um milagre, não foi um sinal, foi um mergulho na obediência. O filho caminhou até o Rio Jordão, onde João Batista, o profeta do deserto, pregava arrependimento aos que se haviam afastado de Deus. A voz dele ecoava entre as pedras e o vento, anunciando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As multidões vinham de todos os lugares. Homens e mulheres choravam, confessavam seus pecados e desciam às águas buscando um novo começo. Mas aquele dia seria diferente. O Messias havia chegado. João o viu se aproximando e naquele rosto simples viu o reflexo da eternidade. Viu santidade, propósito e o peso da promessa. Com o coração tremendo, João disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu com voz firme e serena: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aquelas palavras romperam o tempo. Era o Cordeiro se submetendo ao gesto dos pecadores para redimir os próprios pecadores. E quando João o mergulhou nas águas do Jordão, o céu se abriu. Uma luz desceu sobre ele, não uma luz comum, mas a glória do próprio Deus. E uma voz ecoou sobre o mundo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele instante o universo reconheceu o filho, e o inferno também. O Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e o silêncio foi quebrado pela presença do Eterno. O batismo não foi apenas o início de um ministério, foi a declaração pública do plano divino. O céu havia descido à terra, mas o que poucos entenderam é que toda luz é testada antes de brilhar. O mesmo Espírito que desceu sobre ele, agora o conduzia para o deserto. No silêncio árido do deserto, o Filho do Homem caminhava. O vento cortava a pele, a areia queimava os pés, e o sol parecia observar em silêncio aquele que um dia traria luz ao mundo. Mas naquele momento, o mundo estava em trevas, e ele, sozinho. 40 dias, 40 noites, sem pão, sem abrigo, apenas o eco da eternidade e o olhar do Pai pairando sobre o Filho. Ninguém via. Nenhum homem compreendia, mas o universo inteiro sabia. Algo cósmico estava acontecendo ali. Antes que o Messias curasse, ensinasse ou ressuscitasse, ele precisava vencer. Vencer onde Adão caiu. Vencer onde a humanidade sempre fracassou. E o deserto? Não Jerusalém, não o templo, não o trono. Foi o campo escolhido por Deus para a batalha que mudaria o destino do mundo. A fome corroía o corpo, o silêncio apertava a alma. Mas havia algo dentro dele que nenhuma força do inferno poderia tocar: a palavra. Foi então que o inimigo se aproximou, não como fera, mas como luz, não como ameaça, mas como voz. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. As palavras soaram suaves, quase piedosas, mas carregadas de veneno. Ele olhou para as pedras, olhou para o céu e respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O deserto se calou. O Filho havia escolhido a obediência em vez da sobrevivência, e o inferno recuou, apenas por um momento. Mas o tentador não desiste facilmente. Levou-o ao ponto mais alto do templo e mostrou-lhe poder, domínio e glória. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. A palavra foi usada como armadilha, mas Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo tremeu, reconhecendo aquela voz, a mesma que o havia lançado das alturas. Então, numa última tentativa, mostrou-lhe todos os reinos da terra. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E ele respondeu:
Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o deserto se iluminou. O inimigo fugiu. Os anjos desceram e o serviram. O filho do deserto havia vencido, não com espada, mas com fidelidade. Não com poder, mas com palavra. A vitória no deserto não foi apenas dele, foi o prenúncio da nossa. Porque o mesmo céu que se abriu sobre o Jordão ainda se abre sobre todo aquele que crê. A guerra havia apenas começado. O Filho seguiria agora entre os homens, curando, libertando, confrontando. E o mundo veria, pouco a pouco, a glória que o deserto havia revelado. O deserto não o quebrou. O deserto o revelou. E aquele que venceu no silêncio voltará um dia, não como cordeiro, mas como rei. E essa foi apenas a primeira vitória do Messias. A guerra espiritual que começou no deserto ainda ecoa dentro de cada um de nós. Nos próximos episódios, você vai testemunhar como o Filho da Luz enfrentou o ódio dos poderosos, desafiou tradições e tocou os corações que o mundo havia esquecido. Então, permaneça atento, porque a história ainda não terminou. E a próxima revelação está prestes a ser contada. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Obrigado por assistir e até a próxima.